Olá, aqui é o professor Sérgio do LabGel Mackenzie. Hoje vamos falar de edição de tabelas e edição vetorial. Edição vetorial. Criação de buffers. Existem inúmeras aplicações do SIG na área ambiental. Um procedimento muito comum é a delimitação das APPs, áreas de preservação permanente, próximas às margens dos rios, lagos, represas, etc. Segundo a Lei Ambiental 12.651 de 2012, as zonas de amortecimento, que a gente chama de buffers, elas podem variar de 30 metros a 500 metros, dependendo da largura do rio. Segundo esta lei, as áreas de preservação permanente elas devem ter até 30 metros para cursos d'água com menos de 10 metros de largura, 50 metros para cursos d'água entre 10 e 50 metros e assim por diante. No QGIS, a ferramenta de buffers está aqui no menu Vetor, opção Geoprocessamento, Buffers. Então, a partir daqui você consegue criar esses buffers em torno das suas feições. Vamos utilizar como exemplo um dos rios de São Paulo. Então, nós vamos entrar aqui no Adicionar Camada. Nós vamos adicionar uma camada com os rios de São Paulo. E eu vou desenhar rapidamente uma feição correspondente a esse rio do peixe. Então, vou criar aqui uma camada do tipo Shapefile, de linhas. Vou escolher como sistema de referência de coordenadas esse EPSG 3857, que é o WGS84, Pseudo Mercator. Vou colocar aqui o nome do rio, então vou adicionar esse campo. Ok. Aí vou salvar isso como rios.shape. Entrar no modo de edição e desenhar rapidamente a feição correspondente ao rio do peixe. Eu estou desenhando de forma meio rápida para o vídeo não ficar longo, mas vocês deveriam desenhar isso aqui com uma precisão um pouquinho melhor. O meu vai sair um pouquinho fora do real. Então, identificador 1, o nome seria rio do peixe. Ok. Vou finalizar a edição. Se você desligar o mapa, você vai ver aqui a feição que representa o rio do peixe. Tá? Vou criar agora um buffer de 500 metros em torno do rio do peixe. Então, vou selecionar a camada. Posso selecionar a feição também. No menu Vetor Geoprocessamento eu encontro a ferramenta de buffer. Então aqui a camada de entrada é a camada rios. Vou usar apenas feições selecionadas. Na verdade eu só tenho uma, mas se eu tiver várias feições, ele pode trabalhar em cima apenas das selecionadas. Distância do buffer vou colocar 500 metros, por exemplo. Aqui o dissolver. E o shapefile de saída eu vou colocar aqui buffer 500, por exemplo. E ok. Então foi gerado aqui um buffer a uma distância de 500 metros da margem do rio do peixe. A gente pode até aumentar um pouquinho aqui. Posso pegar a camada dos rios e jogar por cima. Então aqui o leito do rio seria essa linha central, e em torno dele a faixa de buffer, de amortecimento que a gente chama. Tá? Existe também no QGIS uma ferramenta que você pode usar para medir distância, para medir áreas, ângulos. Então vou pegar aqui essa medida de linha e vou dar uma olhadinha aqui aproximadamente a distância desse ponto até outro. Olha, está em torno de 500 metros, Normalmente, um rio possui distâncias variadas ao longo do seu curso. Então, eu poderia criar um buffer
proporcional às distâncias, né? Proporcional às larguras, na verdade, do rio em cada trecho. Isso pode ser feito também com a ferramenta de buffers. Eu vou pegar essa camada de rios, vou entrar na tabela e eu vou criar mais um campo que eu vou chamar de buffer, que seria a distância de buffer, né? Pode ser número inteiro, valor inicial 0. Tá. Pronto. Então, nessa coluna de buffer aqui, eu vou colocar a distância que eu quero de buffer. Então, por exemplo, posso pôr 500 metros, 300 metros, 50 metros e assim por diante. Eu vou pegar esse meu rio e eu vou quebrar em alguns trechos. Então, eu vou usar uma ferramenta que está disponível nessa barra de ferramentas aqui, olha, de digitalização avançada. Então, eu tenho nessa camada aqui algumas ferramentas a mais, né? Então, vou selecionar a minha feição. Selecionar a minha feição. Vou entrar no modo de edição. E eu vou utilizar uma ferramenta aqui de corte, de quebrar feições. Então, vou quebrar essa feição aqui, por exemplo, nesse ponto aqui. Então, já tem agora duas feições. Vou quebrar nesse ponto aqui, ó. Houve um erro aqui. Então, vou desmarcar as feições. Acho que é isso que ele está reclamando. Vou fazer mais um corte aqui, ó. E aqui embaixo vou fazer mais um corte. Se você entrar na tabela de atributos, né, agora eu tenho várias seções do meu rio. Nessa primeira seção eu vou querer um buffer de 50 metros. Nessa outra, então vamos colocar 500 metros aqui. Nessa outra aqui 1000 metros. Nessa outra 700 metros. E aqui 200 metros. Ok. Então agora eu tenho uma feição representando o rio do peixe, mas essa feição está dividida em vários trechos, né? Cada trecho com um buffer diferente. Agora nós vamos aplicar a ferramenta de buffer. Não tem necessidade de selecionar todos os trechos, se você vai aplicar o buffer para todas as feições da camada, né? Basta selecionar a camada. Aí no menu vetor geoprocessamento eu tenho buffer. A camada de entrada é a camada rios. Não vou usar feições selecionadas, vou usar todas. O campo de distância é o campo chamado buffer. Vou dissolver os resultados e o local de saída, nós vamos colocar aqui só a palavra buffer, por exemplo. Ok. Então, o resultado é esse, né? Eu tenho trechos com distâncias diferentes, né? Distâncias variadas. Vamos colocar a camada de rios aqui para cima, olha, né? Então, dependendo da largura do rio, eu consigo fazer esses buffers diferentes. O dissolver, que apareceu na janela anterior, é justamente para fazer esse acabamento aqui, né? E para fazer a união dos resultados. Então, se você for selecionar, por exemplo, o buffer, né? Se você clicar aqui, esse buffer é uma única feição. Se você não escolher aquela opção na janela, né, ele transforma isso daqui em 4 feições diferentes, uma para cada trecho do rio. E se você escolhe a opção dissolver, não, ele junta tudo isso e forma uma única feição. Obrigado pela atenção de todos, até a próxima.